a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente mais um dia. Eu acho que a minha companheira de sempre está feliz, mas antes da felicidade dela, eu trago para vocês uma outra felicidade, que é a felicidade de um torcedor de New York Knicks, contando um pouquinho mais de como está a atmosfera de Nova York nesse exato momento. Alô, vocês, ouvintes do NBA das Minas, que é o Rob Porto, atendendo a um pedido especial da Drica, né, que me mandou uma mensagem lindíssima, me dando parabéns, sobre o meu querido New York Knicks, para falar um pouquinho da série contra o Miami Heat. Pelo tom da voz, já dá para perceber que eu estou contente com a classificação do meu Knicks para as semifinais de conferências, depois de 10 anos, e olha... E que barato, né? O torcedor do Knicks é meio nostálgico, né? E você ainda pegar uma semifinal de conferência contra o Miami Heat, lembrando lá atrás, né? Desde 1997, quando pegou em 4 anos seguidos o time do Miami, né? Que estava com o Pat Riley, que era ex-técnico do Knicks, enfim. Eu acho que é um clima muito bacana e com certeza o clima em Nova York tá aquele clima de quase repetitivo de 94 no Go New York, Go New York, Go de finais da NBA. Mas esse time do Knicks é um time que é a cara da torcida, né? É um time de muita raça, com muitos jogadores de talento. Lógico que a expectativa é para ver como é que o Julius Randle vai se recuperar dessa contusão no tornozelo, porque é um jogador imprescindível, por mais que o Jalen Brunson tenha jogado muito bem. Vai ser difícil pegar esse time do Miami, não vai ser fácil de maneira nenhuma, né? Jimmy Butler vem jogando, fez uma primeira série absurda, né, contra o Milwaukee Bucks, mas eu acho que o Knicks entra como favorito nessa série. Eu achava uma série equilibrada contra o Cavs, eu acho que contra o Miami o Knicks entra favorito, com o mando de quadra, jogando a maioria das partidas se necessário no Madison Square Garden. Cara, eu tô torcendo e eu acho que vai ser uma série, antes de tudo, muito bacana para a gente poder curtir nessas semis de conferências dos playoffs da NBA. Valeu, um abraço para vocês. Dadas as introduções por Rob Porto, um dos maiores que teremos, e enfim, um beijo, Rob. Drica, sei que você também tá feliz, né? É um episódio de felicidade. Que episódio feliz, né? Primeiramente, um beijo, Rob Porto, valeu pela participação. Estou feliz por você, inclusive quero dizer, Agatha, que a gente combinou que se acontecer o milagre de uma final Leste, Knicks e Celtics, a gente vai criar um conteúdo aí especial, tá? Então já tá aqui, tá dito. Cobrem depois Rob Porto se ele não cumprir com a palavra dele. Tô feliz, né? Ontem eu disse que eu apareceria a depender do que acontecesse no único jogo da noite de ontem. Estou aqui, estou feliz, coração tá em dia. Inclusive, marquei cardiologista para terça-feira. Ainda bem que é na terça-feira, né? Só vai ter um jogo contra o Embiid e os Sixers antes. Dá tempo de corrigir qualquer coisa antes do jogo 4, 5, 6, 7 aí dessa série. Mas eu tô felizona, viu? Mais ou menos, na verdade. A gente vai falar especificamente sobre o jogo. Eu tô feliz com a classificação, mas não muito feliz com a atuação geral do time nesse jogo de ontem. Apesar da atuação, Drica, o time foi classificado. Mas antes da gente falar das nuances desse jogo, queria falar que quem tá pegando as odds das minas na Sportsbet tá se dando bem. Tá indo bem, né? Tá se dando bem. Ontem a gente entregou lá no Instagram uma odd 4.1 que bateu. Inclusive eu fiquei torcendo pra Trae Young fazer o último passe ali. Deu tudo certo. 4.1, quem for, eu garanti o dinheiro do meu jantar hoje à noite. E eu não sei você, Drica, mas tá dando certo. Então fiquem de olho, né? Apreciem e aproveitem as dicas que estão sendo passadas diariamente, tanto no podcast quanto no Instagram.
Mas vamos ao que interessa, né? Drica, me diga um pouco mais sobre esse jogo. Foi um jogo muito parelho. Preciso falar, né? Boston Celtics se classificou fora de casa, jogando um bom basquete, né? A gente já comentou sobre o aproveitamento, inclusive, de Jason Tatum e Jaylen Brown, quando marcam mais de 30 pontos cada um. Inclusive, só tem uma derrota, né? Ao fazerem isso, tem uma porcentagem maior até do que Michael Jordan e Pippen juntos, nessas mesmas circunstâncias. E, para além disso, o Tatum pegou 14 rebotes, deu 7 assistências. Jaylen Brown pegou 5 rebotes e também deu um bloco. Os dois estão em sintonia como é preciso para os playoffs e para o avanço da série. Eu acho que o Boston nunca esteve em situação melhor para conseguir, pelo menos para a final da NBA, levando em consideração o tropeço, obviamente, do Bucks e os outros chaveamentos por aí. É lógico que vai pegar uma pedrada em seguida, não tem como escapar, mas chega um pouco mais tranquilo sabendo que se passar dessa pedrada, que é o Philadelphia 76ers, consegue ter até talvez um trabalho mais tranquilo na final. Derrick White ontem não jogou tão bem, mas continua sendo uma peça importantíssima. Marcus Smart fazendo o que sempre faz, né? Time Lord com menos minutos, mas também conseguindo contribuir. Sexto homem do ano, Michael Brogdon, também jogou, arremessou bem até, mas arremessou mal de 3. E o Atlanta Hawks fez o que dava para ser feito, né? Trae Young começou o jogo muito bem, terminou com 30 pontos, 10 assistências, um roubo de bola, 2 bloqueios, inclusive, né? Ele jogou o que dava para ser jogado. DeJounte Murray não jogou tão bem e o Atlanta Hawks volta para casa, mas eu não acho que volta triste, né? Não acho que volta decepcionado com a sua atuação e volta com a possibilidade de melhorar pro ano que vem. Agora, Drica, minha pergunta para você falar um pouco mais do jogo falta ainda o famoso tesão nesse Boston Celtics, né? A gente não vê aquele ímpeto, aquela showtime, aquela garra de vencer e vencer com vontade, né? É isso que tá faltando só pro Boston Celtics, de fato, ter essa guinada? Eu acho que falta muito isso. Ontem até publiquei, né, no Twitter, e você foi lá comentar, né, falar da falta de carisma já desse leste. Que falta essa vontade, falta muito. É uma vontade que a gente vê exacerbada aí no Miami Heat. Não vejo nesse Boston Celtics. Via ano passado. Acho que com relação à temporada passada em que o time foi vice-campeão, foi finalista, tecnicamente o time melhorou, até pela chegada do Malcolm Brogdon. Enfim, o time tá mais consistente, tecnicamente melhor, embora mal treinado, né? Ele não é o péssimo treinador, mas o Udoka, tirando tudo que ele fez dentro de quadra, o trabalho do Udoka era melhor. Mas eu acho que falta essa vontade que eu via no passado e não vejo nesse. E falando em playoffs, falando em séries tão duras e tão equilibradas que a gente tá vendo nesses playoffs até aqui, inclusive com várias surpresas, esse pode ser um fator determinante, e foi o que aconteceu ontem no final do jogo. Falando sobre o jogo, eu estava assim, arrancando os cabelos em casa de novo pela completa displicência defensiva, principalmente do perímetro do Celtics. De novo, o Trae Young tinha toda a liberdade possível no primeiro tempo para arremessava de onde queria, do jeito que queria, não tinha dobra, não tinha uma marcação eficiente, seja ela individual, não tinha dobra, como eu disse. Ele não tinha nem bloqueio pra ele, não tinha nada. Ele estava realmente livre, leve e solto, fazendo o que queria dentro de quadro. O Celtics passou praticamente o jogo inteiro assim. Tudo bem que no segundo tempo o Trae Young teve muito mais dificuldade, porque quem colou nele pra fazer a defesa do Trae Young foi o Marcus Smart. E ele, inclusive, o Trae Young falou, né, depois em entrevista, que no segundo tempo ele teve muita dificuldade. A Agatha que o diga, né, que estava aí rezando pra ele fazer alguma coisa pra ela bater odd. Bater a aposta, e ele falou que não conseguia, porque o Marcus Smart estava colado nele o tempo inteiro, e aí começou a se ajustar mais ou menos a defesa, e nos 3 minutos finais o Celtics fez o que não fez no jogo inteiro, que é uma defesa muito sufocante, que deveria ser característica desse time, como era no ano passado,
e um foco muito maior no que estava dando certo, né? Principalmente ali no finalzinho, a gente teve o bloco do Time Lord, tivemos o bloco do Jaylen Brown. Na sequência do bloco do Jaylen Brown, uma jogada que passou de mão em mão, teve o passe extra do Marcus Smart pro Al Horford, quase lá na zona morta. O Al Horford arremessou de 3, a bola não caiu, e o Tatum estava ligado na Ebodank. Eu acho que ali o Celtics encaminhou a vitória, porque aí vem aquela confiança e o time encaminhou a vitória. Mas falta para o Celtics essa consistência. Defensivamente, se fizer isso, abdicar praticamente da defesa do perímetro, como foi o jogo passado, não o de ontem, né, o anterior em Boston, e o de ontem vai sofrer, porque a gente tem muita gente ali, né, muitas opções, tem o Maxey, tem o Tobias Harris, enfim, tem muita gente ali, não dá pra ter essa displicência defensiva que o Celtics teve. E precisa focar no que tá dando certo, né? O Tatum, enfim, 31 pontos para ele e pro Brown. De novo, né? O Tatum, inclusive, aí passou o Paul Pierce em número de jogos com pelo menos 30 pontos nos playoffs. Foi o 17º dele, o jogo de ontem. O Paul Pierce tinha 16, então hoje o Tatum é o 4º jogador celta com mais jogos de 30 pontos nos playoffs. Tá a 4 jogos do Sam Jones para assumir a 3ª colocação. O Sam Jones tem 21. Mas forçava demais coisas que não estavam dando certo. Que coisa, bola de 3, né? E acerta uma, acha que é o Curry. Quando ele bate pra dentro é ótimo, né? A jornalista, pra dentro, é outra coisa, é outro Jason Tatum. Então ele precisa estar mais focado o jogo inteiro. Claro, no clutch time, ali, quando precisava, ele cresceu absurdamente. E aí fechou o jogo, né? Mas eu vejo, por exemplo, o Brown muito mais equilibrado no jogo inteiro, né? Foi um jogo inteiro do Brown muito bom, o Tatum no segundo tempo. Com relação a algumas características do jogo de ontem, né? Foi realmente muito, muito, muito equilibrado. A gente teve o jogo empatado em 15 oportunidades, né? Durante a partida. 22 vezes a troca de liderança. Teve um momento ali no segundo tempo, no terceiro quarto, se eu não estou enganada, que era realmente isso. Bola lá, bola cá. Bola lá, bola cá. Foram 22. O Hawks poderia ter vencido, inclusive, né? Sim, realmente foi uma trocação, pra lá e pra cá, o tempo inteiro. Até ali os 3 minutos finais, que foi quando o Celtics, né, correu aí pra fechar esse jogo, né. A gente teve aí a maior run de 11 pontos, a maior liderança do Celtics foi de 10, do Hawks foi de 7. Então, assim, o jogo foi muito equilibrado. Poderia ter acontecido qualquer coisa. O que foi determinante foi a defesa do Marcus Smart em cima do Trae Young. Ele não conseguiu jogar o que ele jogou no primeiro tempo e no jogo passado na segunda etapa. E esse foco nos 3 minutos finais. Eu brinquei no Twitter que deve ter sido o Bill Russell lá de cima, que tava de saco cheio, já falou, porra, vamos jogar aí nesses 3 minutos, e a coisa foi. Mas precisa ter o que teve nos 3 minutos no jogo inteiro, não dá pra deixar pro final. Porque se perde, vai pro jogo 7 aí, né? Aí o bicho pega, né? Mas pra gente ter uma noção de como foi equilibrado, né? Em tudo foi muito equilibrado. Porcentagem de field goal 50-47, de 3 pontos, exatamente a mesma porcentagem, 42,9 para os dois. Da linha do lance livre a gente teve, né, o Celtics acertando mais pontos de segunda chance, 18-24 para o Atlanta. Pontos no garrafão, 54 para o Celtics, 50 para o Atlanta. No contra-ataque, o Celtics matou o Atlanta, que foi 18 pontos para o Celtics e 4 só para o Hawks. E aí essa coisa da intensidade de atacar o aro, de ir pro garrafão, de não parar na linha dos 3 pontos com tempo no relógio, sem marcar, sem necessidade e ficar forçando, né? O Celtics faz muito isso e pode ser punido. Foi punido no jogo anterior e ontem conseguiu aí, né, amenizar o segundo tempo com essa marcação, principalmente em cima do Trae Young, e contou também com uma noite muito, muito ruim do DeJounte Murray, né? Ele acho que até terminou com duplo-duplo, mas espera-se muito mais dele. Ele, né, prometeu muito mais, inclusive. Ele falou, né, fui suspenso, estão querendo me barrar, sei lá, falou um monte de besteira, e não entregou o que precisaram entregar para o Atlanta forçar o jogo 7. Então eu acho que o Celtics precisa de fazer ajustes. A gente não sabe como vem os Sixers, principalmente como vem o Embiid, né? O quão saudável ele estará, mas é um jogo que vai exigir muito mais do Celtics. Eu até falei ontem na live do Live Basketball
e a gente fala muito isso aqui, né, Agatha, que o Celtics ele precisa ser desafiado. Não tô dizendo que o Celtics vai ganhar do Sixers, não é isso. Eu acho que vai ser uma série muito parelha, que a gente não tem um favorito. E eu realmente acho que a gente vai a 6, 7 jogos. Mas o Celtics provou durante esta temporada que joga melhor contra times em que ele é desafiado, contra times melhores, né? Com todo respeito ao Atlanta, mas o Sixers é um time melhor. Prova é que durante a temporada regular, o Celtics, por exemplo, perdeu 2 jogos seguidos pro Orlando Magic. E o Celtics completamente desfalcado, sem 4 titulares, com apenas um em quadra, forçou prorrogação contra o Milwaukee Bucks completo, embalado em Milwaukee. Então, o Celtics parece que precisa disso. Joga melhor contra times melhores. Se isso vai realmente, né, acontecer nessa série, não sei. Eu acho que é uma série muito aberta, que alguns pontos vão definir, sabe? É muito equilíbrio. Eu acho que a defesa vai ser primordial. O Celtics não pode dar o espaço que deu para o Atlanta, para o 76ers. E os ajustes dos técnicos, para mim, também vai ser fundamental, o que coloca terror nas duas torcidas, né? Porque de um lado a gente tem o Doc Rivers, todo respeito, todo agradecimento ao título de 2008, embora eu acho que a parcela dele é quase nula com relação ao time que a gente tinha. E no outro a gente tem o Joe Mazzulla na sua primeira temporada como técnico, com vários problemas, né? Enfim, tem muito ainda a melhorar, e não é um técnico horroroso, mas tem muito a evoluir. É a primeira temporada dele e isso é mais do que natural. Então a gente vai ter que ver quais serão os ajustes aí durante as séries, até porque a gente tem essa situação, né? A gente não sabe como vem o Embiid. Ele vem completamente bem, vai ter necessidade de dobrar nele, mas aí se dobra nele vai sobrar o Tyrese Maxey livre, sabe? São ajustes que a gente vai ter que ir vendo aí ao longo dessa série para saber quem é que vai chegar a essa final de conferência. Tem 2 fatos. Um fato, na realidade, que é bastante interessante sobre essa série, né? O Boston Celtics é o terceiro melhor ataque desses playoffs, Trica. Tem média de 118 pontos por jogo, né? Aí nesses playoffs. Compensação, o Sixers segurou o Brooklyn Nets a 102 pontos por jogo, né? Então, a gente tá vendo uma defesa muito empenhada contra um ataque muito empenhado. E você mencionou que a defesa do Boston Celtics vai ser crucial, né? Pra definição dessa série, eu acho que de fato é isso. Fui buscar alguns fatos, Drica. Inclusive, Agatha e seus fatos. Agatha e seus que fatos. favorecem Boston Celtics, tá? O melhor recorde contra o Embiid de um time, né? O melhor time que joga contra o Embiid é o Boston Celtics. Tem um recorde de 64,5%. E o melhor recorde contra o Embiid de um jogador, mínimo, uma porcentagem de no mínimo 10 jogos, né? Uma estatística de no mínimo 10 jogos, é o Horford, com 73% aí de field goal. Então, assim, algo que favorece o Boston Celtics. Entretanto, todavia, novamente, né? O Horford, ele foi muito utilizado nesse último jogo do Atlanta Hawks, né? Ele sofreu muitos pick and rolls, muita bola choveu na cabeça dele. Então, é um ajuste que precisa ser feito, precisa ser analisado, porque, obviamente, existe o Time Lord para cobrir essa falha, se houver, mas o Horford é necessário, né? É a voz da experiência dentro desse time, é o cara que é um ponto de segurança, não tem como, né? De todas as coisas do universo, dentro desse Boston Celtics, uma coisa que você sabe é que o Horford vai trazer algo de bom dentro de quadra. É muito difícil a gente assistir um jogo ruim do cara, né? Eu, pelo menos, não me lembro a última vez que eu vi um jogo ruim de Al Horford. Ele é muito altruísta, né? Se não tá caindo a bola é no passe, se não tá conseguindo passar é na defesa. É um cara que consegue fazer, incorporar de fato a mentalidade de time dentro do jogo dele. É por isso que ele é tão valioso pra esse Boston Celtics, né? Eu amo ele. Eu sou um pouco suspeita pra falar. Eu realmente amo ele. E não gosto nem de pensar na aposentadoria dele, que me dá até um negócio. O Horford, né? Ele é um cara que talvez seja um dos melhores marcadores do Embiid, né? A gente, claro, tem toda uma diferença aí, né? Até física entre os dois, mas ele sabe marcar muito bem o Embiid. E aí, de novo, né? A gente tem que voltar em saber como o Embiid vai estar. Se vai ser necessário aplicar, quem é que vai marcar o Embiid? Vai ser o Horford? E quando o Horford não estiver em quadra, quem vai ser? Quanto tempo o Embiid vai jogar, né? Então, eu acho que a gente só vai ver a partir do dia segunda-feira, para saber como o Embiid está,
para saber o que ele vai ser capaz de entregar em quadra e a resposta do Celtics a partir daí, porque obviamente o Embiid é o principal jogador e numa eventual ausência dele ou num eventual não 100% dele, a dinâmica muda completamente, né? Mas é claro, o Sixers está aí descansando, parece que 300 semanas já, meu Deus, eu nem me lembro quando foi que terminou essa série, e certamente trabalhou muito, estudou muito o que faria se fosse Atlanta ou fosse Boston Celtics. Eu acho que o Celtics precisa colocar a intensidade que coloca rotineiramente contra os Sixers. Não dá pra entrar achando que as coisas estão ganhas. O Giannis até falou, né? Eles falam muita coisa, né? A entrevista dele rendeu muito, viralizou muito por vários motivos, mas uma das coisas que ele falou foi, né, que o Bucks estava jogando pelo título já e o Miami Heat para vencer essa série. E eu vi muito isso na série do Celtics também. Parecia que o Celtics estava pensando lá na frente sem se preocupar com o agora. E precisa se preocupar com agora. Todo o foco precisa ser nessa série, nesses jogos. E eu acho que vai ser, de novo, por aquela situação de o Celtics entender que o Sixers é um adversário muito mais duro e que pode tem muito mais chances de tirar o Celtics do que o Atlanta tinha, por exemplo. De novo, com todo respeito, o Atlanta fez uma ótima série, roubou 2 jogos, poderia ter roubado o jogo de ontem, mas é uma situação diferente, né? Então eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer com o Embiid, a partir daí vai se desenhar o que o Celtics vai fazer. Derrick White vai ser muito importante, Malcolm Brogdon vai ser muito importante, como eles têm sido, né, nessa temporada. Eu até falei que quando o Brogdon veio, pra mim era isso que faltava no Celtics na temporada passada. Não significa que o Celtics, né, seria campeão, né? Mas eu acho que faltou esse cara, de vir do banco, de não diminuir a intensidade, de vir com a qualidade que ele vem, né? A gente tá falando de um sexto homem que poderia ser facilmente titular em muitas franquias que brigam por título, e o Celtics tem aí o luxo de ter ele vindo do banco, sendo o cara aí da segunda rotação. Então eu acho que ele vai ser muito importante para essa série e para uma eventual conquista de título, né? Então agora é descansar um pouco, né? Porque foi duro, foi dureza, e fazer esses ajustes pensando nas duas possibilidades, em um Embiid 100% e um Embiid que talvez não entregue tanto, e aí o Sixers vai vir com alternativas, né? Então eu acho que são vários os pontos aí que vão definir essa série, mas vai ser o detalhe. Para mim vai ser defesa e ajustes dos técnicos. Eu acho que esses 2 pontos são os que vão definir aí quem vai avançar para a final da conferência. Últimos 2 fatos antes da gente ir para nossa apostinha de hoje, Zica. O Jaylen Brown é o único jogador com 25 pontos de média, mais de 25 pontos de média, e 50% de field goal, e mais de 50% nos 3 pontos nesses playoffs, né? De fato aí, parece que o franchise player é o outro Jay, né? E o Jason Tatum, pra não ficar atrás, ele passou ontem o Paul Pierce em jogos de mais de 30 pontos nos playoffs por um Celta, né? Então, assim, já está fazendo história dos playoffs, né? Apesar de não estar sendo tão regular como a gente esperava, continua sendo um cara muito importante, continua sendo, de fato, a grande aposta dessa franquia, né? Mas vamos para as apostas? Vamos para as apostas. Já tô até com o site da Sportbet aqui abertinho, porque como você tá, né, gabaritando, vou seguir a tua hoje, tá? Uma pelo menos, eu vou fazer 2. Uma eu vou seguir a sua dica, e a outra eu vou seguro na mão de Deus e vou, entendeu? Eu fiz 2. Uma eu fiz pro meu Borussia ganhar, né? Borussia joga já às 3, estamos quase campeão da Bundesliga, vai dar certo. Glória a Deus. E a segunda é do jogo do Lakers e do Memphis Grizzlies, até porque eu não estou me atrevendo a apostar no jogo de Sacramento Kings e Golden State Warriors, né? Eu coloquei o seguinte, Trica. Lá no inventor de apostas, eu coloquei Desmond Bane acima de 21,5 pontos, né? Bane jogando bem acima disso, inclusive uma odd até resguardada. Rebotes do LeBron James acima de 9,5 e pontos de Ja Morant acima de 25,5. Um jogo de eliminação para o Memphis Grizzlies que vai demandar dos seus 2 principais jogadores uma pontuação alta.
Essa oddzinha Tá. até tranquila tá 4,10, tá? Repete aí. Jamoran mais de? Acima de 21 pontos para Desmond Bane, acima de 9,5 rebotes para LeBron James e acima de 25,5 para Ja-Morant. Tá boa. Tô fazendo aqui, né, que eu não sou boba. Por isso que eu pedi pra repetir. E Tá bom. é isso. Você tem alguma outra coisa para dizer para a galera? Ontem, inclusive, começaram os playoffs da NBB, né? Já começou com um jogaço que foi decidido nos últimos segundos. Hoje tem mais. Ontem teve Minas e Paulistano. O jogo terminou 85-82. Ou seja, vocês podem imaginar, né? Como foi a mais. Renan teve 25 pontos. Adiel teve 21 pontos. E Iago Dória... Perdão, o Dória teve 11 rebotes. E hoje a gente tem São Paulo e Pinheiros às 8 horas, com transmissão ao vivo no YouTube e no aplicativo do League Pass. Então é isso, minha gente. Assistir basquete. Hoje tem muito basquete, aliás, tem muitos. Agora a gente vai, né, vai afunilando aí nas duas, né, no NBB e na NBA. Então tem que aproveitar, porque daqui a pouco a gente não vai ter nada. Então aproveitem. Eu acho que E é isso, né? aproveitando que amanhã não tem episódio, amanhã, na Cultura, ao vivo e no aplicativo do League Pass, tem Franca e Unifacisa, tá? Aí, ó. Unifacisa em busca do impossível até agora, que é tirar a invencibilidade de Franca. André Góes machucou, mas Gaskins está de volta. E a gente vai em busca do impossível, né? Porque André Góes, ele tem uma ligação grande com o Joinville, né? Pois eu sei, o homem doutrina, tá? Eu chamo de Papai André. Papai Lebrão e Papai André estão ali no mesmo Olimpo do basquete, basicamente. Então é isso, gente. A gente volta na segunda-feira, aí com um resumão do que aconteceu no final de semana e já prevendo aí os jogos, né, da próxima rodada. Aliás, a gente tem já Miami e Knicks, né, no final de semana, e aí a outra semifinal do Leste é na segunda-feira. Então, segunda-feira a gente volta. Bom final de semana para todos.